Então, jovens, vamos dar continuidade aí ao volume 3. Vamos entrar agora aí na frente C. Tá, vamos ver, vou ver se consigo nessas duas aulas que nós temos aí, terminar essas duas frentes, o módulo 9 e 10. O 9 é bem curtinho, termina em 2 segundos praticamente. O 10 é que é um pouquinho longo, que fala dos grupos nitrogenados e outras funções. A gente vai fazer aqui algumas questões para relembrar, para a gente poder dar andamento aí, porque o volume 4 você já tem, com certeza. Então, a gente precisa dar uma aceleradazinha. Tudo bem? São só nós mesmos? Só a gente aqui? Então, bora lá, né? Não vamos esperar por ninguém, não. Quem quer vencer, não vai esperar, não, né? Ficar esperando o concorrente, não. Então, iniciando aqui a brincadeira. Deixa eu buscar o slide aqui direitinho, tá meio travado. Pronto, deixa eu dar aqui uma animada nele. O sábado retropeiro. Acessando, vocês estão vendo ali, né? Pronto. Agora vamos iniciar. Quem está aqui conosco é o grande Sérgio, quem mais? Amanda Beatriz, segue o líder, Camille, Sérgio e a Sims. Então, vencedores, né? É isso aí, segue o líder. Vocês estavam na Arraial ontem, eu apareci lá, vi só a Mariana. Vi só a Mariana. Pelo menos na hora que eu estava, só vi a Mariana. Bom dia, Simis. Com crianças lá? Não, né? Vamos lá, dos ésteres, aminas, amidas e outras funções relacionadas aí aos grupos nitrogenados, que são chamadas nitrilas e os grupos nitro, né? Grupo nitro. Ainda tem os ácidos sulfônicos também. Então vamos lá. Lembrando que é tudo do Bernoulli. Eu não gosto de abrir o Bernoulli, né? Lá eu não consigo escrever, que eu posso fazer algumas anotações, né? Então eu prefiro pegar, colar, mostrar direitinho para vocês, né? Fica até mais fácil no entendimento e na visualização de vocês. Então, o que são esses ésteres? Falou de éster no nosso cotidiano, a gente tá relacionando a sabores e a cheiros artificiais. Deixa eu ver aqui, pronto. Então, isso aqui é o radical do éster. Tem o chamado funcional carbox, porque nós temos aqui a carboxila, né? Lembrando, carboxila é isso aqui, né? Ou carbonila, como queiram definir. Então, nós temos a presença dela, que vai diferenciar dos outros grupos também, o carbox, por esse oxigênio aqui, ó. Né? Então, eu tenho duas ligações relacionadas ao que nós chamamos de cadeia principal, e tem essa outra ligação aqui que corresponde a um grupo substituinte, que vai sair aquele hidrogênio do ácido carboxílico e vai entrar um grupo carbônico qualquer. Então, nessa substituição, nós temos aí a relação e a representação de um grupo éster. Tá? É o chamado processo de esterificação, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse processo de produção de éster vai derivar da relação de um ácido com um álcool. Tá? Então, se você relaciona ácido com álcool, você vai ter essa produção. E nessa formação, nessa junção de ácido carboxílico e álcool, nós temos um processo de desidratação. Então, nunca esqueça, caso você esteja fazendo um vestibular convencional, que você precisa representar a produção de um éster num processo de esterificação, você tem que mostrar o produto inorgânico. E esse produto inorgânico é a água, porque vai haver um processo de desidratação entre a hidroxila e a hidroxila do ácido com a hidroxila do álcool, né? Dois grupos que têm a presença desse composto. Apagou ali, aliás, escreveu ali, escrevi bem em cima, né? Bem em cima do que tem na relação.
Como eu falei para vocês que a relação deles aqui é fundamentada de um ácido carboxílico e álcool, então a natureza do ácido aqui é fundamental. Então nós temos que conhecer aqui o nome do ácido, né? Lembrando a vocês que quando a gente fala de ácido carboxílico, a gente inicia com o nome ácido, vai utilizar o prefixo, infixo e o sufixo é o ico, né? Porque vocês notam butanóico, esse O está vinculado à cadeia carbônica, a hidrogênios e carbonos, né? Existentes na cadeia. A Vitória está pedindo para entrar. Então, consequentemente, quando a gente for nomear, que é a chamada nomenclatura IUPAC, ou nomenclatura sistêmica ou oficial, escutem bem essas palavras, IUPAC, sistêmica, sistemática ou oficial. Está relacionado a você fazer a vinculação de prefixo, infixo e sufixo. Não estou falando da usual. Usual é uma coisa. Sistemática, oficial e IUPAC é outra. Tá? Então, especificamente aqui na nomenclatura IUPAC, vocês estão vendo que a gente vai retirar o ico do ácido, né? Vai haver a retirada do ico do ácido. E aí vai entrar essa outra aqui, ó, o ato. Não sei se vocês lembram, vocês viram isso daí, vocês relembraram isso daí com o dos anjos. Lá nas funções inorgânicas, quando a gente fala de nomenclatura dos ácidos, a gente faz a retirada, o eto, ito, ato, lembra? Nós temos os ácidos, os oxiácidos e os hidrácidos. Os oxiácidos, eles têm a presença do oxigênio, obviamente, e eles mudam de ico para oso. Não sei se vocês lembram disso. E a gente retira esse ico e coloca o ato, que é aquela definição do sal, eto, ito, ato, né? Então, só para fazer aí uma relação da retirada desse ico e a entrada do ato. E aí eu vou completar o nome, né, desse éster, né? Vou utilizar esse conectivo di e o nome do radical, como eu falei para vocês, do substituinte que vai adentrar aqui, ó. É aqui a região onde o substituinte vai fazer parte. Então, geralmente, é a junção específica aí do ácido com o álcool. A gente faz aí uma se eu fizer aqui um exemplozinho para vocês. Vou pegar um álcool, um ácido pequeno, pegar um ácido aqui, um metanóico, e vou reagir com o metanal. Então, vou pegar aqui um álcool também pequeno. O que eu falei para vocês sobre essa questão de desidratação é uma relação entre esses pares de elétrons livres, né, que sobra aí no oxigênio. Então, veja que aqui vai haver um processo chamado de protonação. Vai retirar esse hidrogênio aqui. Nessa retirada, vai haver, obviamente, o rompimento aqui dessa relação, formando aí o que nós chamamos de nucleófilo. E terá ali, do outro lado, o rompimento também dessa ligação, né? Porque aqui está havendo um processo de formação de água. É aqui que ocorre a chamada desidratação. E, consequentemente, se eles saem, aqui o positivo com o negativo daqui vão se juntar, não vão não? Então, nós produziremos aqui esse éster, porque retirou, né, o hidrogênio dali e houve a entrada desse novo grupo, que é o grupo metil. Então, esse grupo aqui que entrou, ele faz parte da substituição, ele é um substituinte. A cadeia principal de um éster está sempre à esquerda da carbonila. Isso aqui é a cadeia principal. Eu não tenho como pular isso aqui, não, embora eu possa considerar esse oxigênio como heteroátomo, tá? Muito cuidado com isso, que a gente vai falando de isomeria, eu vou relembrar isso para vocês. Existe a isomeria de posição. Então, para a gente não confundir posição com metameria. Nesse caso, a metameria corresponde ao heteroátomo. E aí temos essas interações que confundem um pouco, né? Pela presença aí de eu ter um elemento diferente entre carbonos. Nesse caso, eu não poderia contar esse outro carbono aqui, ó. Não dá para eu contar esse carbono. Por quê, professor? Porque ele fugiu aqui com a relação do heteroátomo. Então, eu só tenho esse carbono aqui para definir o nome desse éster. Né? Então, esse éster, como ele derivou do ácido metanóico, né? Ele deriva disso daqui, ácido metanóico,
Olha o óico aqui, ó. Né? Olha o ícozinho, ó. Eu vou tirar esse íco e vou colocar o ato. Só que agora, quando eu for colocar o nome aqui do éster, eu não vou mais adicionar o ácido. Não esqueçam disso. Então, vai ficar aqui o metanoato de, que eu tenho que ter esse conectivo, tá aqui dizendo, ó. Tem que ter esse conectivo de. E vou definir aqui com quem entrou. Não foi o grupo metil? Só que esse metil, quando ele entra, a gente vai concluir com ila, metila, propila, butila, fenila. Então, termina com ila para definir esse grupo. Então, metanoato de metila. Do mesmo jeito que você observa aqui nesses exemplos, né, do propanoato de etila e do 2-metilbutanoato de fenila. Vejam só, vejam só. Se eu fosse representar bem aqui quem são os formadores, isso acontece muito. Eles vão dar para vocês o éster e vão pedir para que vocês classifiquem os seus formadores. Vocês marquem na alternativa correta quem são os formadores desse éster. Não esquece. O processo de esterificação é de um ácido carboxílico e um álcool. Então, veja só. O direcionamento aqui específico, né, como é uma fenila, como ocorrer esse processo de fenila, então eu tenho aqui uma quebra, né, vai quebrar e vai entrar esse grupo. O ácido é tudo isso daqui, ó, o ácido derivou de tudo isso daqui, ó. Houve a derivação do ácido, isso aqui tudo era o ácido. E nós sabemos que o ácido funciona que nem ocorre com todos os grupos. Perdão. A gente vai trabalhar, se tiver ramificações, a gente vai trabalhar com esse ácido, se ele tiver insaturações. Então, a gente tem que fazer todo o processo de hidrocarboneto aí também nessas cadeias, tá? Não esqueçam disso. Por isso que o nome desse éster é 2-metilbutanoato, veja só. A carbonila é o carbono 1. Sempre será o carbono 1, tá? Nesse carbono 2, eu tenho aqui esse radical, tenho aqui essa ramificação, que é o metil, por isso que está no 2-metil. E vou concluir aqui o tamanho da cadeia, são 4 carbonos. Falei para vocês, tudo que está à esquerda da carbonila corresponde à cadeia principal, corresponde ao prefixo e o infixo. Então, nesse caso, ficaria ácido 2-metil butanóico, se eu fosse pedir para vocês, né, a derivação do formador, do ácido formador desse éster. Então, está tudo vinculado com o ácido. Se a gente não lembra muito das regrinhas do ácido, a gente vai se confundir um pouquinho quando estiver trabalhando aí com essa parte do éster. Tudo bem? Deixa eu prosseguir aqui, tá? Reação de esterificação, foi o que eu tinha falado para vocês, né, da formação, a principal formação dos ésteres é por essa reação. Então, um dos principais métodos de síntese de éster é a reação de esterificação direta ou esterificação de Fischer. Essa reação consiste em uma destilação intermolecular, é interessante dizer isso, ó, intermolecular, quer dizer que essa desidratação está acontecendo entre moléculas. Esse inter significa que é entre moléculas. Eu peguei o ácido, estou relacionando com o álcool, e eu vou produzir apenas um elemento, né? Fazendo esse processo de desidratação. Então, entre as moléculas de ácido carboxílico e a molécula de álcool, catalisado por ácidos inorgânicos fortes e concentrados. No caso aqui, um HCl ou um ácido sulfúrico. Então, o processo é esse, né? Ó, estou aqui com ácido carboxílico, que vai interagir com o álcool. Esse H+, significa dizer que nós estamos no meio ácido, né? Aí é um meio ácido. Então, para poder ocorrer esse rompimento, porque eles estão estáveis, tá, galera? Eles não querem sair daí, não, estão tranquilos, estão estáveis, se ligaram, estão naturais. Então, para eu poder ativar essa reação, eu preciso ter no meio aí um ácido concentrado, de preferência um ácido inorgânico que vocês estão vendo aí. Eu só tenho que lembrar desses detalhes? Tem. Porque muitas das vezes a formação dessa água está em função do ácido que nós estamos usando. Então, nós temos que lembrar que esse processo de esterificação, o meio tem que ser ácido. Então, são as pegadinhas que você pode cair. Se disser, por exemplo, que na esterificação o meio é básico, não tem fundamento, tá? Não tem fundamento isso. Até porque eu já tenho um ácido e vou utilizar uma base. O que vai acontecer quando eu tenho ácido e base? Quem lembra? É um processo de neutralização. E eu não preciso neutralizar ninguém aí para produzir um éster. Tá? Eu preciso fazer retiradas, eu preciso desidratar esse composto utilizando aí a presença de um ácido.
Então, aqui produziu o éster produzido. Então, nós temos dois produtos, o produto orgânico, que é o éster, e o inorgânico aqui, que é a água. Aqui é o inorgânico, não é isso? E o nosso orgânico, que é o que nós queríamos encontrar. Maria da Glória. Tudo bem, jovens? Posso prosseguir? Vocês entenderam o que foi falado aí? Se não, só dizer que eu repito tranquilamente, tá? O sábado é nosso. Sim, posso? Vocês ainda estão com cuscuz na boca aí, né? Então, nem um pedacinho para mim. Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu apagar só o que eu fiz aqui circulando. Eu quero cuscuz, Camila. Cadê o cuscuz? Então, tá aqui o ácido etanóico. Por que eu tô dizendo que é o atenão? Ixi, acabou todinho. E botou presunto, né? Carne de sol. Aquele velho ovo por cima, assim, chega e fica cobrindo, né? Isso é bom. Então, vocês estão vendo, ó. É o ácido etanóico aqui, né? Tem dois carbonos, tá vendo, ó? Tem dois carbonos. Que está aqui se unindo com esse álcool, que também é um álcool correspondente a 2 carbonos. Então, eu tenho aqui um etanol, né? Tenho aí o nosso amigo etanol, e aqui o nosso amigo ácido, o ácido acético, né? Eu, falando isso no usual, ou como nós conhecemos de ácido etanóico, que é o nosso velho amigo vinagre, né? Aqui é o ácido etanóico. Beleza, então aqui no meio ácido, vocês estão vendo, né? Nessa setinha está indicando aí o meio ácido, que vai sair essa hidroxila sai e entra aqui se juntando com esse hidrogênio, produzindo a nossa amiga água e, consequentemente, um éster. E esse éster, nós podemos definir agora o seu nome, né? Ó, veja que ele fala aqui, ó, reação de esterificação no sentido inverso é denominada de hidrólise. Que é isso? Se eu quiser voltar para o ácido e para o álcool, o que é que eu faço? Eu adiciono água, né? Ó. Adiciono água, vai romper tudo de novo, a hidroxila volta, né? Para os dois compostos, para o ácido e para o álcool, e nós temos aí o processo contrário. Então, não é uma transformação química, né? Vai retornar para os seus estados físicos. Então, veja aqui. Etanoato, vou botar o nome dele oficial, tá? Etanoato de, como esse grupo aqui é um etil, etanoato de etila. Aqui deve ser algum cheiro ou algum sabor de alguma fruta, né? Os cheiros e sabores artificiais. Corresponde aí aos nossos amigos ésteres. Lembre-se que o éster tem heteroátomo, assim como o nosso amigo éter, né? Que procede essa relação. Então, vou seguindo aqui. Reação de transesterificação, aí já entra na parte de química ambiental, que é o processo do biodiesel, né? Nós vimos lá que a esterificação é pegar um ácido carboxílico e reagir com álcool. A transesterificação é esse processo aqui, vocês vão ver, ó. É lindo isso, né? A gente vai pegar um éster, né? Pega um éster e vai reagir com álcool. Esse álcool é um álcool de cadeia pequena. De preferência o metanol, ou até no máximo, o etanol, tá? Lembrando que esses ésteres que são produzidos vêm de ácidos carboxílicos longos, né? Aquela questão do óleo de dendê, aquela questão do óleo de semente de girassol, do coco babaçu, vários ésteres, né? Gorduras, que os ésteres são gorduras. Né? Tudo que nós temos de gordura no nosso corpo, hormônios, cera de ouvido, né? Aquela bolinha verde que o Judas gosta de ficar jogando no Harry Anderson. Então, aquilo tudo ali são ésteres, né? E engraçado, não sei se para mim é engraçado, mas eles têm um sabor amargo, né? Um sabor amargo.
Tem alguém que quer fazer biologia aqui? Tem alguém? Tem alguém que quer a área de natureza, biologia, enfim. Vocês vão ter que provar, tem que ter convicção desses sabores. É amargo, né? É um saborzinho amargo. Então, veja, essa é a reação, tá? Onde nós temos um grupo, esse grupo é um grupo de cadeia longa. Veja só que a transferificação, eu quero produzir um diesel, né? Quero produzir um diesel, então, ou um biodiesel chamado. Eu vou precisar de elementos com cadeias enormes, como vocês estão vendo ali no exemplo. A cadeia é enorme. Veja só quantos carbonos não tenho aqui. E o que vai interessar para a gente é essa parte final, né? Ó, tem uma cadeia longa, né? Mesmo que ela seja insaturada, ela não pode ser ramificada, tá? Então, biodiesel ou combustíveis naturais, nós temos que trabalhar com estruturas lineares, não podem ser ramificadas, até insaturadas sim, mas ramificadas não. Só que nós chamamos de ácidos graxos, né? Para produzir esse tipo de composto, produzir os ésteres, precisamos de ácidos graxos longos, cadeias longas. Enfim, mas vejam só, eu tenho aqui o éster, isso daqui tudo é o éster, né? De cadeia enorme. E eu vou reagir ele com esse ácido, com esse álcool aqui. Vocês estão vendo que é um álcool etanóico. Só que são 3 moléculas, tá vendo aí a quantidade? São 3 moléculas dela. Por que são 3? Porque eu vou precisar romper aqui, ó. Eu preciso romper essas estruturas aqui, ó. Vai haver o rompimento. Porque se você for olhar lá no final, tem a nossa velha amiga glicerina, né? É o mesmo processo de produzir o sabão, tá? É a mesma coisa da relação do sabão. É a chamada saponificação, inclusive. Né? Só que aqui eu não vou usar o álcool, né? Veja só. No sabão, nós não utilizamos o álcool. No sabão, nós vamos utilizar uma base, que está aqui dizendo, ó. Uma base forte, né? No sabão, nós utilizamos uma base. Ou o hidróxido de sódio, ou o hidróxido de potássio. Se você tem dinheiro para utilizar o hidróxido de potássio, vai fazer um sabãozinho bem macio, né? Que não agride muito, né? Enfim. Agora, se você não tem, você vai comprar aquela marca Saturno e vai fazer o sabão com hidróxido de sódio. Então, é diferente, tá? A transterificação, eu utilizo um álcool. Na saponificação, na produção de sabão, nós utilizamos bases fortes, tá? Hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Tudo bem? De preferência solúvel, você não vai colocar aí o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é parcialmente solúvel em água, então não funciona, tá? Tem que ser aí de uma solubilidade perfeita. Então, veja aqui, com essas 3 moléculas desse álcool, houve o rompimento aqui direto, ó, dessas ligações, né? E, consequentemente, a formação de um novo éster. Então, transterificação é eu dar uma melhorada nesse éster. Eu vou melhorar esse éster, transformando ele em outro éster muito mais apurado e com a cadeia bem mais desenvolvida. Então, ocorre esse processo e nós temos um produto final, que é a glicerina, ou o que nós conhecemos aí nas nomenclaturas IUPAC, que é um triol, né? Vocês estão vendo que é um tri, porque eu tenho 3 hidroxilas, e se eu tenho hidroxila ligada a um carbono saturado, nós temos grupo álcool, né? Hidroxila ligada a carbono saturado, nós temos grupo álcool. Tudo bem? Os álcools mais utilizados na produção de biodiesel são o metanol e o etanol. De preferência, o metanol, tá? Porque a cadeia dele é pequena e ela não vai interferir tanto na reação, tá? O etanol pode ser utilizado porque a massa também ainda vai continuar pequena, mas de preferência o metanol. Então, teria 3 metanols, no caso nós temos 3 etanol aí como exemplo. Aplicação dos ésteres. São utilizados como flavorizantes, né, que vão dar os aromas, né, nos alimentos, enfim, balas, refrigerantes, na indústria farmacêutica, na fabricação de xaropes e pastilhas. Eles imitam o sabor, né, imitam aí o odor de frutas, enfim. Inclusive tem gente que compra aqueles sucos, né, cristalizados, com os sabores específicos e acham que aquilo dali é da fruta, né? Acham que é da fruta. Não, aqui é a fruta, eles cristalizaram. Não, isso não é da fruta, isso daí é um sabor artificial. Esse cheiro que você tem aí é artificial, e, consequentemente, quem é os nossos amigos ésteres, ok? São os ésteres aí. Fontes naturais, nós temos aí a essência de frutas em óleos e gorduras animais e vegetais, porque, como eu falei para vocês, eles são as gorduras, né? Eles fazem parte aí das gorduras.
aí na cera de abelha, carnaúba, no fosfatídeos, né? A lectina do ovo e como é? Cefalina, isso, cefalina. Não sabia dessa cefalina, não. Lembrei agora do Christian. Eu tava vendo aí as portagens de vocês. A Rebeca, cadê a Rebeca? Eu vi ela entrando. O Dailan, não, Dailan não foi a Kathleen que falou do Dailan. Mas a Rebeca falou do Rodrigo. Ele é daquele jeito mesmo, é? Sai, sai. Bora não, pode sair, sai, 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 sai. Ali é bruto. Homem bruto. Pronto, aí terminamos, né? Com o conteúdo. Vamos para a questão. Vamos treinar o dedo aí. Questãozinha básica, PUC 2019. Reação química do ácido propanóico com o butanol. Ácido propanóico. Temos ácido carboxílico. Butanol, nós temos aqui um amigo álcool. Né? Ácido carboxílico, butanol. Então, se eu tenho um ácido e vou reagir ele com álcool, o meu produto vai ser um éster. E, obviamente, não posso esquecer da água. Ácido mais álcool produz éster. Ácido e álcool produz éster. Não tem como errar, tem? Vamos fazer bem aí esse ácido. Vamos fazer a reação do ácido. Ácido propanóico. Então, são 3 carbonos. Então, CH3, CH2 e a própria carbonila. Reagindo com que álcool? Com álcool, com o butanol, né? Então, são 4 carbonos. Então, vou colocar aqui invertida a hidroxila. Então, bora lá. CH2, CH2, CH2 e CH3. No processo de protonação, retira esse hidrogênio, vira água no final, né? Vai ficar uma águazinha no final, e vai produzir esse éster aqui, que seria o propanoato de butila, não é isso? Propanoato de butila. Entrou aqui, ó, fica CH2, 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 CH3. Tá feito éster, e com certeza ele é a essência de alguma fruta que vocês adoram, né? Talvez seja de pitomba ou de guabiraba. É uma dessas frutas aí. Segunda questão. Deixa eu ler aqui, o Meet está bem na frente, não consigo ler. Deixa eu tirar ele aqui, pronto. O composto denominado de carolignina A, cuja fórmula está representada a seguir, foi isolado do Departamento de Química da UFV a partir da planta Ochroma lagopus, eita, nome lindo, popularmente conhecida como balsa, devido à baixa densidade de sua madeira, que é utilizada para o fabrico de caixões e jangadas. Não sabia disso, interessante, né? Não sabia disso. Então, nós temos aí a carolignana. Aí não consigo dizer, não. Cadeia bonita, né? Grande, desenvolvida aí com vários grupos. E os grupos funcionais presentes na estrutura da nossa amiga A, que eu não vou dizer esse nome todo de novo, não. A partir da fórmula representada são. Então, nós temos vários grupos aí. Vários grupos. Então, você vai ver aqui, ó. O éster se destaca, vocês estão vendo, né? Ó, tem o éster aqui, ó. Tem o éster. Tem o éter. Tem o álcool. Tem o éter aqui, ó. Tudo são éteres, ó. Temos fenol, mais éter, não é isso? Mais éter aqui. E aqui seria fenol, porque na hora que eu fui cortar, entrou esse grupo. Ou mesmo iodeto, tanto faz, mas eu acho que é o hidrogênio aqui. Enfim. Que grupos funcionais nós temos aí em destaque? Nós temos fenol, que eu acabei de mostrar. Nós temos éter. Éter tem muitos, né? Tem muitos éter aí. Nós temos éster, então acho que aqui é um alqueno, né? É realmente a questão de um alqueno.
por ter a presença aí, né, dos alqueno ou alceno, né? Alqueno ou alceno. Então, nós temos aqui, né, ó, que não podemos deixar de lembrar que esses grupos também, hidrogênios e carbonos, os hidrocarbonetos, também são funções. Não esqueçam disso. Também são funções, né, a presença de hidrogênios e carbonos. Não é à toa que nós temos o sufixo O para identificá-los, né? Então, nós temos realmente alcenos aí, tá? Alcenos ou alquenos. Alcenos ou alquenos. Então, vamos lá. Fenol, ok. Éter, ok. Então, eu tenho alqueno aqui, mas não tenho anidrido. Vou falar de anidrido hoje. Eu tenho alqueno, não tenho anidrido. Não tenho cetona também. Não tenho cetona também. Fenol, aldeído, eu não tenho aldeído. Então, não dava para ser esse. Amina, não tenho amina. Tenho alqueno, eu também não tenho álcool. Não confunda essa hidroxila aqui para álcool, tá? Daí é um fenol, tá ligado no aromático. E só nos restou a letra E, onde eu vou passar no Enem, que é o fenol, o éter, o éster, o alqueno ou alceno e a relação de álcool, né? A relação do álcool aí, lá no tracejadozinho. Esse tracejadozinho tem um nome, tá? Esse nome aqui é cunha. Nós temos as cunhas que estão no plano, que são aquelas escurecidas, e temos as cunhas fora do plano, que são essas tracejadas. Então, cunhas escurecidas dentro do plano, cunhas tracejadas fora do plano. Então, letra E de eu vou passar no Enem. Eu fiz aqui uma junção, botei as questões próximas para não perder tanto tempo no slide, né? Até porque são muitas questões, então fica um slide muito, muito grande, né? E eu quero que vocês não se cansem tanto. Bora aí na terceira, a questão da UFP, da futura universidade de vocês. Os aromas da banana e do abacaxi são relacionados com a estrutura de dois ésteres dados a seguir. Escolha a alternativa que apresenta os nomes sistemáticos das duas substâncias orgânicas. Então, veja só, eu estou querendo um nome sistemático. Então, quando eu falo de nome sistemático, eu estou falando da nomenclatura IUPAC. Cuidado, viu? Eu estou falando da nomenclatura IUPAC aí. Não estou falando de outra coisa, não. Estou falando de usual. Eu quero fazer relação com a IUPAC. Então, a gente vai ver o que está direcionado com a IUPAC, né? Prefixo, infixo e a natureza correspondente aí a um éster. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí está dizendo que é aroma de banana. E a outra é o aroma de abacaxi. Então, é banana, abacaxi. Quem gosta está sabendo que está consumindo isso daí. Então, a primeira, veja só, não esquece. A cadeia principal é isso aqui, ó. Bora, rapaz, sai daí. A cadeia principal é isso aqui, ó. É o que está à esquerda aqui da carbonila, tá? O que está à esquerda da carbonila é a nossa cadeia principal. Os demais aqui, ó, depois do oxigênio, é a ramificação, o substituinte. Então, nós temos no substituinte 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 carbonos que nós temos lá. Então, seria o chamado pentila, né? Seria o chamado pentila. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, só para conferir se eu estava contando certo. Tá aqui embaixo do mesmo jeito. Cadeia principal aqui. E aqui é o substituinte. Identifiquei o grupo por aqui, apresentei esses dois oxigênios aqui, né? Ok. Agora vamos para o nome, vamos lá para o nome. Vamos ver qual é o nome aí. Como é sistemático, né? Como é IUPAC, nós vamos colocar esse nome aqui inicialmente, para poder trabalhar com a outra questão. Ácido etanóico, né? Se eu tenho 2 carbonos, ET2, ácido etanóico. Então, aqui vai ser etanoato de, não são 5 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Pente, não é? Não seria o pentil, a gente completa com ila. Então, etanoato de pentila. Etanoato de pentila, a gente completa com ila.
O mesmo jeito vai acontecer para esse nome aqui. São 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aqui seria ácido butanóico. Eu vou tirar o ico e vou colocar o ato. Então vai ficar o quê? Butanoato, não é não? Butanoato, veja bem, o O de hidrocarbono ele permanece, tá? Butanoato de... Quantos carbonos nós temos aqui? 2, ó. Butanoato de não é o etil? Então, termina com ila. Então, etanoato de pentila e butanoato de etila. Sabor, aroma da banana e o do abacaxi. Letra B, tá? Letra B, correspondente aí ao grupo este. Tranquilo? Lembre-se, é tudo em função do nome do ácido, tá? Tudo em função do nome do ácido formador. Um dos parâmetros que caracteriza a qualidade de manteigas industriais é o teor de ácido carboxílico presente, o qual pode ser determinado de maneira indireta, a partir da reação desses ácidos com etanol, levando aos ésteres correspondentes. Uma amostra de manteiga foi submetida a essa análise e a porcentagem dos ésteres produzidas foi quantificada, estando o resultado ilustrado no diagrama a seguir. Então, vocês estão vendo aí as composições de éster formado, cada um tem uma quantidade aí, né, uma quantidade X. Vocês veem que para cada um tem um espaço representado aqui nesse ciclo, né, nesse diagrama, vamos dizer assim. Então, note que esse daqui é um pouco maior, né, a quantidade de formação, aí temos esse na sequência, enfim, né, é a estatística, né, é a estatística aí. O ácido presente em maior quantidade de amostra analisada é o ácido presente em maior quantidade de amostra analisada é. Vamos ter que analisar de novo. Qual é o ácido aí? Ácido butanóico? Tá ruim de ver ali, não tá? Tá ruim demais. Deixa eu olhar no... Vou abrir o Bernoulli aqui para olhar se ali é um 8 ou se é um 6 no azul. Não sei se aqui tem uma vista melhor do que a minha. É 8 ou é 6 ali? É um 8. É 8. Realmente é 8. Muito obrigado, Simires. Sua vista está em dia. Eu Então, olhei aqui no meu Bernoulli. você viu também. Não dá para ver, não. Tá? Ficou ruim mesmo. Ficou muito embaçado. Porque como eu tiro o print, né? Fica embaça, né? Eu fiquei em dúvida de ser 6 ou 8. O ácido carboxílico presente em maior quantidade na amostra. Então, quem está em maior quantidade é o 8, né? Não? Se for analisar aqui pelo tamanho dela. Né? Analisando aqui o tamanho dela. Ela faz isso. Mas esse 6 também, o 14 também amplia um pouco mais. Deixa eu analisar direitinho. Vamos analisar direitinho. Partida da amostra, tipo de manteiga, blá, blá. Não, tem que olhar para o gráfico mesmo. O ácido carboxílico presente em maior quantidade na amostra analisada é. Butanóico não é. O but só são 4. Tá aí octanóica, que é 8. Então, eu tô em dúvida. 10 também não é. Dodec é 12, né? Dodec é 12. Hexan é 6. Então tá entre B e E. Tá entre B e E. Que esse 14 aqui nem aparece na numeração dele, ó, né? São 14 carbonos e nem aparece aqui na nossa alternativa. Então tá entre B e E. Se a gente for fazer relação pelo gráfico, a gente vai de B, não é verdade? Se for pelo gráfico, olhando pelo ciclo, a gente vai de B. No gabarito oficial está dizendo que é E. Acho que vocês já observaram isso. Bora analisar por que é E. Não sei se vocês já viram, mas o gabarito oficial está dizendo que é o E, hexanóico.
Deixa eu analisar por que é o hexanóide por que é o hexanóide que ele está indicando aí. Essa análise é a porcentagem dos ésteres produzidos. Foi quantificado no resultado final. Então, como seria essa resolução? Agora me encucou, ó. Pegou mesmo. Por que não é a letra B? Por que vai ser a letra S? A letra B está mais aberta ali na quantidade. São 16 hidrogênios, 12 aqui. Tem muito mais carbonos em relação a ele, né? Então, deixa eu ver. Já que ele é um éster, ele teria a composição do ácido carboxílico e do álcool que ele foi formado, né? A questão está pedindo do ácido carboxílico. Então, a gente tem que retirar os carbonos que eram... Faz sentido. É do ácido carboxílico, não especificamente do álcool, tá certo. Tá certo. Tem que fazer a relação com eles. Então, faz sentido a letra E. Que nós estamos fazendo, como você falou, a especificação do ácido carboxílico. E é a função dos dois, né? Do função álcool e função ácido carboxílico, Então faz sentido. Eu estava querendo fazer relação utilizando aí a parte de isomeria, né? Tentando fazer diretamente com a isomeria, mas aí não ia dar, porque nós temos o álcool também na formação do éster. Muito para Simílise, você está bem, hein? Você está bem. Letra E. O octanóico, ele tem a diferenciação aí na formação do álcool, né? Na formação do álcool. Valeu, ainda bem que eu tenho alunos bons, né? Essa outra aí. As figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Não dá para a gente... A imagem também não está lá essas maravilhas, mas dá para a gente perceber que o oxigênio se diferencia um pouquinho, né? Você está vendo os hidrogênios, são esses pontinhos aqui, ó. Carbonos estão de vermelho. Eu vou ter aqui o oxigênio, né? E vou ter o hidrogêniozinho do lado aqui, a hidroxilazinha, né? Aqui não, aqui é exclusivamente um oxigênio. Aqui, nesse aqui, já dá para a gente saber que relação é essa, né? Então, bora aqui. Elas são respectivamente, do começo ao final, como vai ser aí. Etanoato de metila. Essa primeira é um etanoato de metila. É um éster a primeira aí. Eu tenho, ó, aqui é hidrogênio. E aqui é oxigênio. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, né? Ficou ruim para vocês verem, né? Vou mudar de cor aqui. Hidrogênio e oxigênio. Então, se está ligado esse carbono saturado, então a gente tem um álcool, né? Não pode ser a letra A. Letra A que é um éster, etanoato de metila. Então, a gente tem um álcool especificamente no carbono 2, né? Carbono 1, carbono 2 e aqui o carbono 3, né? Que seria aí, inclusive, que ele está dizendo, né? 2-propanol. Que no atual a gente chama de propan-2-ol, né? Que diz isso. Propan-2-ol. Nesse outro aqui, na sequência, aqui é 1, na sequência aqui o 2, a gente tem uma carbonila, que é oxigênio, ó. E se nós temos carbonila entre carbonos, nós temos um grupo cetona. Então, aqui é álcool e aqui é cetona. Álcool, cetona. Então, que cetona é essa? São 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, prop, e terminamos com o ona, propanona, não é? Propanona. E a última aqui, dá pra gente ver nitidamente, né, que ela tá assim por cima, né? Esse daqui seria o oxigênio, né? O oxigênio que se liga ao grupo, e aqui, ó, faz a relação da carbonila, né, ó. Carbonila com o oxigêniozinho lá. Então, nós temos o grupo éster. E a cadeia são 2 carbonos na cadeia principal, que vocês estão vendo aqui, ó. São 2 carbonos, e tem apenas esse grupo aqui, que é o grupo metil, né? Que é o grupo metil formando aí a ramificação. Então, seria o
Et de etanoato, etanoato de metila, porque só tem aquele grupo lá no substituinte, né? Etanoato de metila. Então, 1, 2, 3. Que seria o 2-propanol, que ele está uma maneira um pouquinho antiga, né? Correspondendo aí o grupo álcool lá na frente, né? Com a numeração 2. E nós temos a propanona, que é a acetona, e nós temos o último aí, que é o éster. Então, vai de letra B. Vamos de letra B. Não vamos perder muito tempo, não. Já são 8h50. Então, a primeira aula já se foi. Vamos aí para a sexta questão. A ciência tem estudado o efeito das atividades químicas presentes em alimentos industrializados, com o intuito de indicar ou inibir seu consumo. Os flavorizantes ou aromatizantes, por exemplo, são substâncias utilizadas para imitar alguns sabores, né, e também aromas de diversas frutas, como banana, laranja e uva, e pode ser naturais ou artificiais, de acordo com a especificação do alimento. Algumas balas de chiclete apresentam o sabor de maçã verde, e a substância responsável por esse sabor é o etanoato de butila. Tá bem aqui. Cuja forma estrutural está representada a seguir. Então, tá aqui a formulazinha. Beleza? O etanoato de butila pode ser obtido pela reação de etanal e ácido carboxílico. Ácido butanóico, perdão. Etanal e ácido butanóico. Etanal? Al é de aldeído. Não é isso? Al é de aldeído. Então, a gente já despacha aí a letra A. Por quê, professor? Porque o éster, ele é produzido por ácido carboxílico mais álcool. Ácido carboxílico mais álcool. E aqui nessa relação, tudo bem, tá me dando um ácido carboxílico, mas tá me dando aí um aldeído, e não é. Na letra B, etanona. Ah, tu tá de brincadeira. Esse ona, já pra gente saber que é cetona, né? Cloreto de butila. Esse cloreto de butila é o chamado haleto orgânico, né? A presença de halogênios, não é isso? Então, cloreto de butila não é. Etanona também não. Etanona é cetona. E aqui é o cloreto, né? Cloreto de alquila. Na letra C, ácido etanóico e butanal. Aqui também não é. Não é. O ácido está batendo, ó. São 2 carbonos, o ácido bate. Mas esse butanal não, porque esse al vem de aldeído. Minha imagem está travada, tá, gente? Tá travada minha imagem aí? Deixa eu ver aqui. Eu estava olhando aqui no meu. Ficou travada a imagem. Deixa para lá. Dá para vocês me ouvirem, então tá de boa. Então, butanal é de aldeído, então letra C também não pode. Letra D, ácido etanóico, beleza. E butanol, porque bem aqui, ó, nesse oxigênio, eu poderia ter colocado, se eu fizesse o processo contrário, né? Se eu adicionasse água, aí eu colocaria aí o grupo álcool, né? Para sua formação. Então, é só não esquecer que se eu vou produzir um éster, esse éster tem que ser produzido através de um ácido carboxílico e de álcool. Sempre. Ácido carboxílico de álcool. Diferente da transterificação, que é a produção do biodiesel. Não esqueça. Transterificação é uma coisa. Esterificação é outra. Tudo bem? Vamos lá. Próxima. Vou tirar o MIT da frente. Os flavorizantes são substâncias em grande quantidade em substituição a substâncias naturais. Por exemplo, a produção da essência de abacaxi, usada em preparo para bolo, é obtida através da reação de esterificação realizada com aquecimento intenso e sob refluxo. Atente aos compostos 1 e 2 apresentados a seguir. Então, nós temos o ácido carboxílico, temos o álcool do lado. Está vendo que temos a presença do ácido aqui, ó, o ácido inorgânico. E como a própria questão diz, tem que ter o aquecimento, tem que ter calor, né? Então, nesse processo aí, nós vimos a formação do nosso amigo éster. E temos a água no produto final. Os nomes dos compostos orgânicos 1 e 2 são, respectivamente, esse ácido aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, é ácido butanóico.
Ácido butanóico. E esse outro ácido aqui, ó, veja que nós temos 2 carbonos, né? Então, tem aqui, ó, 1, 2. Então, esse grupo que tem aqui é o etil. E aqui nós continuamos tendo os nossos 4 carbonos que nós vimos lá. Então, será o butanoato, o butanoato de etila. Um é ácido butanóico, o outro é butanoato de etila. Então, letra B, né? Letra B. Veja que eu fiz a relação de ácido e álcool, né? Ácido e álcool para poder derivar o nome aí. A oitava. Sabe-se que na fabricação de muitos sorvetes são utilizadas essências artificiais, as quais apresentam um cheiro agradável das frutas. Esses odores devem-se principalmente à presença de ésteres. A seguir estão os nomes de alguns ésteres e a indicação de suas respectivas frutas. Abacaxi, butanoato de etila. Framboesa, metanoato de isobutila. Pêssego, metanoato de etila. Maçã verde, etanoato de butila. Damasco, butanoato de butila. O sorvete cuja essência foi obtida a partir da reação de ácido metanóico com 2-metil-propan. Ficou estranho, não ficou, não? Esse 1 no final aí. 2-metil-propanol. Ficou estranho demais esse 1 no final. Não, eu tô ocupado. Eu tô usando aqui. Não, se vira lá, tô usando aqui, tô dando aula. 2-metil-propanol. Esse 1 é que ficou estranho, ficou fora de contexto. Esse 1 aqui, ó. Não sei se é um erro gráfico, né? Ou fez aqui a menção de que esse álcool estaria no carbono 1. Estranho isso. Tá estranho isso. Mas vamos ver aqui, vamos ver, vamos trabalhar. Vamos atrás dessa questão. O ácido é o metanóico, então só tem um carbono, né? Só tem esse carbono aqui. E o oxigêniozinho vai estar ligado aqui. E tem o 2-metilpropanol, que seria... Não. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui, que eu tô me desconcentrando. Desconcentrei aqui. A produção me atrapalhou aqui. Ácido metanóico. Bora lá. Fazer o ácido. E o outro é o 2-metilpropanol. 2-metilpropanol, eu conheço essa música. 2-metilpropanol, Então, bora ver aqui. Prop. Então, são 3 carbonos. CH3, CH, CH3. No carbono 2, eu tenho isso aqui. Mas eu vou ter que tirar esse hidrogênio para poder colocar... Não preciso, né? Eu tenho que tirar aqui, se é um ol, né? Então, eu tenho que tirar lá do H3. Deixa eu apagar aqui. Uma melhoradazinha aqui. Ficaria mais ou menos assim. 2, eu teria hidroxila aqui. Então, no carbono 2, ó, a contagem está aqui, né? 1, que é o carbono onde está o grupo, 2 é onde está a ramificação, e o carbono 3 está aqui. Então, a gente vai fazer a junção dele, né? Quando faz a junção dele, ia ficar assim. Quem é que vai juntar? Não vai tirar aqui, né? Então, na junção, ela faz isso, né? O CH2, se juntando aqui, ó, com o CH, que vai formar um iso, né? Forma um iso, tá vendo, ó? Veja que ela faz isso, né? Isobutila. Então, nós conseguimos produzir o éster
Então, se é um isobutila, é o metanoato de isobutila, que corresponde à framboesa, né? Ó. Metanoato de isobutila é framboesa, letra C. Tá? Letra C. Exercício proposto. Ácido butanóico tem o odor dos mais desagradáveis. Está presente na manteiga rançosa, no cheiro do suor e no chulé. Ixi, Maria. O pessoal quer passar limão, né? Não, passa o limão, gente. Limão é ácido. Não é que você vai querer neutralizar um ácido com ácido. Não neutraliza, né? Mas é aumentar o mau cheiro. Passa um caju. Quer passar uma fruta, passa um caju, é uma base. Assinale a opção que apresenta corretamente o composto responsável por esse aroma e a respectiva função. Então, bem. Assinale a opção que apresenta corretamente os responsáveis por esse aroma e a função. Então, ácido butanóico é um éster, né? Que seria o butanoato de etila. Butanoato de etila. Estou falando de aroma, né? Eu vou sempre arremeter ao éster. Falou de aroma, falou de sabor, sempre a gente vai direcionar ao éster. Na segunda, observe a representação a seguir. Temos a letra A, temos B, C, D e E. Então, cada um com as suas respectivas funções. A estrutura A, B, C, D e E representadas anteriormente correspondem a 5 compostos orgânicos oxigenados, que pertencem respectivamente às funções orgânicas. Quais são as funções aí, gente? Essa letra A, qual é a função da letra A? Lembrando a vocês que as questões de orgânica, a maioria é isso daqui, é você identificar os grupos. Qual é a função da letra A? Eu tenho o oxigênio na ponta, ó. Tá vendo? Isso daqui é o oxigênio, bem que é o hidrogênio, ó. Tem o hidrogêniozinho aqui, ó, e aqui é o oxigênio. Então, se eu tenho uma carbonila, né, isso na ponta ligada a um hidrogênio, eu tenho um aldeído, né? Eu tenho um aldeído. Na letra B, nós temos o oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos. Então, na letra B, nós temos um heteroátomo. Então, nós temos um éter. Nós temos um éter. Na letra C ficou fácil. Eu tenho aqui a carbonila, ó, tem a dupla ó, aqui, e tem o oxigênio. Então, esse grupo aqui, que grupo é esse? É o grupo éster, crianças, que nós estamos estudando hoje. Esse daqui é o éster. Esse outro aqui, que grupo vai ser? Ó, nós temos uma carbonila no meio da cadeia. Carbonila no meio da cadeia. Diferentemente desse daqui, nós temos uma cetona. Nós temos uma cetona. E nesse outro aqui, não menos importante, mas de cara dá para a gente saber, ó, aqui é o oxigênio e aqui é o hidrogênio, né? Nós temos um ácido carboxílico que está na ponta, não é isso? Então, se está na ponta, aqui nós temos ácido carboxílico. Ácido carboxílico, que corresponde aí à letra D de danadinhos. Letra D de danadinhos para passar no Enem, não é? Vamos prosseguir. Os ésteres são compostos orgânicos com importantes aplicações industriais, são usados como essência de fruta, aromatizantes, blá, 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 aquela coisa toda que nós já vimos. Por exemplo, o hexanoato de etila é utilizado como essência de abacaxi. A estrutura química que representa essa essência qual é? Hexanoato de etila. Et. Então, eu tenho que ter aqui do lado 2 carbonos, né? Ligados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o grupo amida, não dá para entrar, bem que é uma amida, tá vendo, ó? Aqui vai embora. Aqui eu até tenho 2, mas aqui nós temos um grupo cetona. Aqui vou até colocar do lado, aqui é amida. E aqui é cetona. Então, outro que está fora. Nesse aqui, ó, se você for ver depois do oxigênio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aqui na questão está dizendo que são 2, ó, etila. Então aqui também está fora. Está entre a
e a B. Ficou fácil, ficou não? Ficou fácil. Porque na B, por que não pode ser a B, professor? Porque na B é um ET. Na B tem um heteroátomo, é um éter. E só nos restou o éster aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? No caso aí, 6, porque são X, né? 6 carbonos. E aqui o grupo etila correspondente. O grupo etila correspondente. Letra A, ok? Letra A. Vamos para a quarta. Na indústria de alimentos, análise da composição dos ácidos carboxílicos não aromáticos presentes na manteiga é composta de 3 etapas. A reação química dos ácidos com etanol, formando uma mistura de ésteres. Aquecimento gradual dessa mistura para a destilação fracionada dos ésteres. Indicação de cada um dos ésteres vaporizados em função do seu ponto de ebulição. O gráfico a seguir indica o percentual de cada um dos ésteres formados na primeira etapa da análise de uma amostra de manteiga. Então, temos aí 6, 8, 10, 12. Veja que o 10 deu uma caídazinha, né? Na amostra analisada, está presente maior quantidade de ácido carboxílico denominado, parecido com aquela que a gente fez. É muito parecido com aquela que a gente fez. Aí tem, como ele está falando na questão de evaporação, vai estar relacionado diretamente com o valor, né, direcionado à quantidade que nós temos, isso pela presença do álcool, né, do jeito que foi o raciocínio da outra, né, raciocínio da outra questão que a Similis decifrou para a gente. Então, a gente vai fazer aquela mesma relação, o nosso amigo, o velho amigo hexanoico, né, o ácido hexanoico, ele vai desenvolver mais o processo de liberar suas estruturas, né, pela quantidade de álcool que ele está trabalhando. Então, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio utilizado na outra questão. Letra C, de campeões. Perdão. Próxima. Considere os compostos 1 e 2, cujas estruturas são mostradas a seguir. Temos 1, temos 2. Veja que tem insaturação no lado do ácido, veja que tem ramificação no lado do ácido para diferenciar uma da outra. Com relação a esse composto, é incorreto afirmar. Eu quero incorreto. Em relação a esses compostos, aliás, são isômeros e pertencem à mesma família de compostos orgânicos. Vocês lembram o que são isômeros? Vocês sabem o que são isômeros? Vocês lembram o que são isômeros? O que é um composto isômero? Vocês conseguem definir para mim o que é um composto isômero? Iso, vem de quê? Vem de igual, né, não? Meros, formas. Então, eu tenho que ver se eles são realmente isômeros, né? Se eles têm a mesma quantidade de elementos, né, para poder produzir aí essa função, né? São isômeros ou não? Bora contar. Como é que eu sei que são isômeros? Bora aqui, quantos carbonos eu tenho aqui? Ó, 2, 3, 4, 5 carbonos. Será que eu tenho 5 carbonos também? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Quantos hidrogênios? 3, 6, 8, né? Aqui. 3, 5, 6, 7, 8. Também tem 8. Quantos oxigênios? 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, a gente vê que eles têm aí, eles são isômeros, mas eles pertencem à mesma família, ao mesmo composto? Eles têm a mesma função? Bora lá, coloquem um pontinho, sim ou não? Fazer que nem o Christian, vou copiar as coisas aí dos outros. Eles têm ou não a mesma função? Se for sim, é um pontinho. Se for não, é 2 pontinhos. Pronto. Para ficar democrático. Vocês estão no cuscuz, né? O Simires me respondeu.
Sim, né? Então, tem a mesma função, eles são ésteres, né? Dá para ver aqui, né? Que eles são ésteres. Nós queremos a falsa. Daí tá verdadeiro. Derivam do mesmo ácido carboxílico. Derivam do mesmo ácido carboxílico. Dá para ver nitidamente que não. Esse ácido aqui, ó, ele tem uma ramificação. Esse outro ácido não tem. Um tem a ramificação, outro não tem. Eles podem ser isômeros, como nós vimos que são, tem as mesmas quantidades. Só que agora tem a mesma função, só que eles não derivam do mesmo ácido. Eles não são produzidos pelo mesmo ácido. Né? Não tem a derivação do mesmo ácido aí para indicar a formação deles. Então a gente pode botar um pontinho aqui na letra B. Concorrente no B. Sofre hidrólise formando ácido carboxílico e álcool, sofrem. Por que eu não faço a desidratação? Se eu hidratar, eu faço o processo contrário. Então, ele sofre a hidrólise, está correto. Apresento 3 átomos de carbono hibridizados sp2. Eu vou apagar isso daqui tudo, para a gente ver. Apresentam 3 átomos de carbono sp2. Sim ou não? Tá correto, não tá não, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá aqui, ó, os 3 átomos, né? Os 3 átomos de carbono, hibridização sp2. Então, é letra B, a incorreta. Tá? Letra B é a incorreta. Tudo bem? Vamos prosseguir. Acetato de isomila e 2-metilbutanoato de etila, cuja forma estão representadas a seguir, são substâncias produzidas durante o processo de amadurecimento das maçãs. Mascarando o aroma característico da fruta verde. Então, temos as duas estruturas. Então, vamos lá. Sobre as substâncias anteriores, assinale a afirmativa incorreta. Isso daí que eu acho chato fazer questões que a gente tem que assinalar a incorreta. A gente tem que saber a correta e tem que assinalar a incorreta. É umas questões assim que... Mas tudo bem, quem sou eu para criticar o FV, né? Letra A. A hidrólise de ésteres promovido por base... Hidrólise de éster promovido por bases é conhecida como reação de saponificação. Hidrólise de ésteres promovida por bases é conhecida de reação de saponificação. Isso é correto, que é a produção de sabão. A gente vai pegar um éster, vai fazer o processo de hidrólise desse éster com a presença dessa base e vai transformar num sabão. Isso é correto. Tá? Inclusive, falei para vocês, pode ser o sabão relacionado ao hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é o que vai deixar o sabão um pouco mais molinho, né? Do que o de sódio, que é muito mais endurecido, que fica aquele sabão seco. Na letra B, a reação de esterificação existe em equilíbrio com a hidrólise de ésteres. A reação de esterificação existe em equilíbrio com a hidrólise de éster. Está correto. É um equilíbrio dinâmico existente entre o álcool e o ácido carboxílico, que vai produzir água, e ele pode ser feito o processo contrário, como a gente já vimos, que se eu hidrolisar, se eu adicionar água ao sistema agora, a esse éster, ele retorna a ter o seu estado de origem, que é de um ácido carboxílico, que é de um álcool. Então, também está correto, e nós estamos atrás da incorreta, né? Estamos atrás da incorreta aí, da questão. Letra C. O ácido etanóico, que é o mesmo ácido acético, tá? Okay? Esse ácido acético é o nome dele usual, tá? É o vinagre. É obtido como um dos produtos da hidrólise ácida de acetato de isomila. O ácido etanóico é obtido... Se eu hidrolisar isso daqui, ó, se eu hidroliso, quer dizer que eu estou adicionando água. Eu adiciono água, vai romper a ligação entre eles, né, ó. Quando rompe o hidrogêniozinho, porque vai ficar assim, né? H, OH, não é? Então, um dos hidrogênios vai fazer parte aqui
E o que sobra, que é a hidroxila, encaixa onde ocorreu o rompimento e volta a ser o álcool, né? Volta a ser o álcool. E nós vemos que esse ácido tem 2 carbonos. E se tem 2 carbonos é acético. Se é acético, é etanóico. Então tá correto. Letra C tá correta. Só nos resta a letra D. A hidrólise ácida de 2-metilbutanoato de etila produz etanol e um sal de ácido graxo. Não produz sal, gente. Não produz sal. Nós não estamos fazendo relação de sal. Quando vai produzir sal, é porque nós vamos fazer diretamente um processo entre ácido carboxílico e um sal. Aí é a produção chamada de sal orgânico. Peguei um ácido carboxílico aqui qualquer, vou pegar aqui um ácido carboxílico qualquer, e vou reagir ele aqui com o cloreto de potássio, que é um sal. Vou reagir com cloreto de potássio. Vai formar uma base aqui, ó. Né? Vai formar uma base. Porque vai romper aqui, né? Vai retirar isso aqui, né? Vai retirar e vai entrar o cloro. Então, aí forma um sal. É diferente, tá? É a formação de sais orgânicos. Então, na esterificação, na produção de éster, não tem a formação de sais orgânicos, ok? Não tem formação de sais orgânicos. Então, letra D. Eita, questãozinha grande. 7ª. Profármacos são substâncias que devem sofrer conversão química ou bioquímica antes de exercerem, deixa eu tirar o MIT da frente, senão não consigo ler, sua ação farmacológica, ou seja, deve se converter do fármaco quando estão no organismo. A finalidade de se preparar o profármacos é resolver inconvenientes que o fármaco pode apresentar. No organismo, enzimas catalisam as reações que liberam substâncias com ação medicamentosa. Um exemplo desse tipo de reação é a hidrólise de éster. O alfa-tocoferol, vitamina E, por exemplo, apresenta 2 inconvenientes. É praticamente insolúvel em água e é rapidamente oxidada pelo oxigênio do ar. Isso dificulta a sua administração parenteral. Eita, mas umas palavrinhas que enrolam na minha língua aqui. Dessa forma, a vitamina E pode ser preparada com um profármaco mais hidrossolúvel, o éster de destrógeno alfa-docoferol, daí vocês lembram, tá? Eu falei isso daí para vocês. Né? Então, é sinal que nós temos um carbono assimétrico aí. Ambas as substâncias estão representadas na figura abaixo. Então, tá a vitamina E, que ela é altamente insolúvel, vocês estão vendo aí o tamanho da cadeia dela, né? Ela é altamente insolúvel, embora tenha ali a presença da hidroxila, mas ela é muito pequena, aquela interação com água, muito, muito pequena, porque a cadeia carbônica é grande, né? Então, quanto maior a cadeia, menor vai ser a solubilização com água. E nós temos aqui o composto profármaco. Os grupos funcionais que reagem para formar o éster para obtenção do profármaco sobre catálise adequada são. Então, veja aí. Nessa 7ª questão, vamos ver quais são as relações aí, né? Relação direta, para poder interagir com esses dois, né? E ter aí um direcionamento. Então, tem que ter, no caso, um grupo carboxila, né? Para fazer a retirada. E essa retirada nós indicamos aí com a saída da água, né? Que é o processo de intermolecular, que eu já disse para vocês. Esse processo intermolecular é entre moléculas que vão interagir as suas hidroxilas produzindo água e vai haver a ligação na formação de um heteroátomo, que é o que acontece com o éster. E o outro aí é um grupo alcoólico, com a presença da hidroxila. Então, quais são os radicais que correspondem a esse grupo alcoólico? Tá aqui, ó, eu tenho isso aqui e tenho isso. Ó. São os 2 grupos alcoólicos que eu posso trabalhar na indicação. Só que aqui eu não tenho, tá vendo? Aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui eu vou ter um aldeído, que não me resolve. Aqui eu tenho uma amina, que também não me resolve. Aqui tem um éter, que também não me resolve. E esse daqui nós temos uma amida. E, consequentemente, a nossa letra é a letra B. E nós temos o ácido carboxílico e nós temos um álcool na produção específica desses 2 compostos aí e formação do éster. Letra B. Na 8ª aí, o cheiro característico do damasco deve-se principalmente ao butanoato de pentila
butanoato de pentila. Esse composto pode ser sintetizado em laboratório por meio da reação entre ácido e um álcool. A esse respeito, escreva a função química que pertence ao butanoato de pentila. Então, a gente tem que fazer, né? Então, bora aqui. CH3, CH2, CH2 e a carbonila, que é but. But são 4. Pentila é CH2, 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 CH2 e um CH3, que não vou conseguir colocar bem aqui, não. Vai cortar bem aqui, vou botar bem para cá para cima. Mas é a continuação, não é a ramificação, não, tá? Então, a função química que está presente no butanoato, nós já sabemos, né? É o éster, não é não? A função que está ligada a ele é um éster, tá bem aqui, ó. Éster. Na letra B, a forma estrutural plana do butanoato, a gente acabou de fazer, né? Tá bem aí feito. Então, aqui você coloca éster. Tá aqui a estrutural. Feita aí. Na letra B. As fórmulas estruturais. A fórmula estrutural indica a nomenclatura segundo o IUPAC do ácido e do álcool que devem ser usados como matéria-prima. Beleza. Então, bora aqui. O ácido é esse. O ácido é esse. E o álcool é esse. Os 5 carbonos aqui. Que é aquele, que é o nome, né? É o ácido 1, 2, 3, butanóico. Opa, vai acontecer alguma coisa aqui. Fez um barulho aqui. Ácido butanóico. E aqui é o pentanol. Esses são 5 carbonos e nós temos um grupo álcool. Então é o pentanol. Ok? Vamos aí para a derradeira das propostas. Óleos vegetais contêm ésteres triglicerídeos. Ao reagir com etanol, esses triglicerídeos se transformam num tipo de biodiesel. Isso é uma mistura de ésteres etílicos. O esquema representa o processo químico envolvido na produção desse biodiesel a partir de ésteres triglicerídeos, quase não sai, mais abundantes que óleo de soja. Então tá aí. Aqui tá o éster, tá? Ó. Vocês estão vendo aquela mesma estrutura que nós vimos lá na formação lá do biodiesel. Estou pegando aqui o etanol, é um álcool de cadeia pequena, massa molar pequena. E temos aí a glicerina, né? Ó, que é o produto formado. Glicerina. Eu tenho aqui um éster de ácido linoleico e temos aqui um éster de ácido oleico. Linoleico e oleico são utilizados muito hoje no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Considere as proporções estequiométricas, calcule a massa de etanol necessária para reagir com o molde triglicerídeo. Estequiometria, como é que a gente faz? Vocês adoram estequiometria. A Camille está me dizendo bem aqui no privado que ama estequiometria. Falou bem aqui para mim. A Kathleen também já tinha dito isso. Me falou até na revisão, professor, eu adoro estequiometria. Por que você não só trabalha estequiometria? Porque eu aprendi muito isso. Então, como é que eu faço para calcular isso daí? Considere a proporção estequiométrica, calcule a massa de etanol necessária para reagir com um mol de triglicerídeo. Com um mol de triglicerídeo. Como é que eu faço? Hein?
Cadê os T's? Vamos lá, crianças. Me ajude aí. Vou olhar se tem alguma coisa no chat aqui. Bora lá. Nessa daqui eu quero que vocês participem. Bora, 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 bora. O que é o triglicerídeo, gente? O que é o triglicerídeo? Eu estou vendo agora aqui as informações aqui da minha querida amiga Segue o Líder. Toda vez elimina o H. Na verdade, não é eliminar o H. É fazer com que ele interaja com o hidrogênio do outro e produzindo água. Porque um OH vai transformar na água. Ok? E o que é um triglicerídeo, não é um álcool? Triglicerídeo é um álcool, crianças. Então, eu tenho 3 mols desse etanol, né, não? Triglicerídeo é o que é produzido, é o que é formado, né? Que é a chamada glicerina, não é isso? Então, a massa dela está relacionada aí com a função. Então, a função, nós correspondemos a um mol, né? Que ele está pedindo isso, né? Ele quer que a gente veja isso um mol, e vamos ver quantas gramas ele produz. Né? E são 3 mols, por quê? Porque é um triglicerídeo, então é um mol de cada, né? Então, um mol de cada, então fica 3 mols, né? Isso, que eu vou chamar de X. Mas um mol, que se eu for calcular aí, vai dar 46 gramas por mol, a massa molar do triglicerídeo. Deixa eu abrir aqui. O triglicerídeo, ele tem uma formulazinha, dá pra gente fazer a fórmula dele, que fica C2H6O, pra gente poder calcular a massa. Né, ó. Então, a massa molar aqui, vou colocar aqui no parênteses, a massa molar fica o quê? 2 vezes 12, mais 6, mais 16. 2 vezes 12 mais 6 mais 16. Então, nós temos 46 gramas por mol. Não é isso? 46 gramas por mol. Isso relacionado ao triglicerídeo, né? Que é a própria glicerina. Né? Lembra que quando a gente utiliza o etanol, ela quebra aqui, não é? Ó. Lembra que ela quebra? Que é a mesma pergunta que a Segurida me fez agora, na questão da eliminação. Ela vai quebrar aqui a ligação, ó. Quebra direitinho aqui e produz a glicerina ou o glicerol. O nome até no final fica mais fácil. Glicerol. Esse O é de álcool. E se ele tem esse álcool, e são 3, nós temos o triglicerídeo, né? Que eu não estava conseguindo dizer aqui, tá vendo? Ó? Triglicerídeo. Então, 3 presenças do grupo álcool. Então, no cálculo específico, são 46 gramas, não é isso? Ó? E eu tenho 3 mols dele, ó, porque vão formar 3 desse mesmo composto. Então, tem 3 mols. Aqui diz pra gente que em um mol dele, a gente vai ter 46 gramas, né, não? Em 3 mols, que é a quantidade de mols que eu tenho desse composto, eu vou ter X. Então, esse X aqui vai ficar 3 vezes 46. Então, se é 3 vezes 46, a gente tem 138 gramas. Tudo bem? É uma relação dos nomes. Veja que ele colocou com nome, nem colocou a estrutura. Então, daí é que a gente vai ter que fazer relevância, a gente vai ter que indicar esse grupo, né? Tem que fazer a indicação. Tudo bem. Bora prosseguir. Escreva a fórmula estrutural da glicerina, o subproduto da produção do biodiesel. Então, a fórmula estrutural é essa aqui, ó. Vou botar aqui o 2. Vai ser H2C ligado à hidroxila, que se liga a esse outro carbono aqui, ó. Que se liga à hidroxila, que vai se ligar a esse carbono que está ligado também à hidroxila. Tá aí a glicerina feita. Ou triol, né? Ou glicerol, né? Ou triglicerídeo, não é isso? 3, né? Corresponde aí a essa estrutura. Tudo bem? Terceira, indique se a cadeia carbônica ligada à carbonila de éster etílico dos ácidos oleico e linoleico é saturada ou insaturada. É saturada ou insaturada. Nós sabemos que cadeias saturadas têm a presença de
Dupla ou tripla, né? Ou é ao contrário? Vixe, minha imagem travou. Oi, ei, vocês estão me ouvindo? Galera? Me ouvem? Tá travado aqui para mim. Ah, voltou. E aí? Indique também o número de ligações duplas existentes na cadeia carbônica. Indique também o número de ligações existentes na cadeia carbônica duplas. Bora lá. Tá acabando, gente. Tá acabando o sofrimento. Tá acabando. Me ajude aí. Como é que eu sei se elas têm duplas? Eu tô vendo só a parte aí de estrutura na formação do oeste. Tá vendo que os carbonos são aí todos já representados. Na verdade, todas as duas, elas possuem insaturações, que são cadeias grandes. Né? Veja que nós temos uma cadeia de 17 carbonos, 31, 33 carbonos aqui na indicação do nosso produto. Só que a diferença é que o nosso amigo linoleico, ele tem apenas uma insaturação. Né? O linoleico apenas uma insaturação. E já o oleico tem duas, lá na representação da sua cadeia. Né? Então, é a diferença principal entre eles. Tá? É uma questão até um pouco trabalhosa, mas que é bom para a gente poder fazer essas indicações, principalmente aqui dessa parte estrutural do glicerídeo, ou do triglicerídeo, ou glicerol, como queiram chamar, tá? Então, vocês veem o sabão glicerinado, é porque tem a presença aí do glicerol, ok? Vamos ver a questão de Enem para a gente prosseguir e acabar o sofrimento de vocês. 2019, bem recente, uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, todo mundo conhece o PET, todo mundo usa PET, né? Que é o politereftálico de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por um meio de uma reação de transterificação. Então, eu vou pegar um éster, vou reagir com álcool e vou ter o produto desejado, né? Uma transterificação. Então, tá aí o PET, bonitinho, né? Tem aqui esses 2N, que é um produto inorgânico, que corresponde ao AI. Altas temperaturas, pressões, enfim, né? E temos aqui o etanodiol, que foi dito lá no nomezinho, né? Tereftalato de etileno. E o etanodiol. O composto A, representado no esquema de reação, é o quê? Esse A. Ele é o quê? Se eu vou fazer uma transterificação, gente, como é que é uma transterificação? Eu vou pegar um éster e vou reagir com quem? Com álcool. Pego um éster e reajo com álcool. Veja só, isso aqui não é uma esterificação, já tem um éster pronto, já tem um éster feito. Eu vou fazer a transterificação. Então, nesse caso, eu vou pegar esse éster, no caso o PET, vou reagir ele com álcool. Então, esse nosso amigo aí, ele é um álcool. Beleza, só quem tem que saber que álcool é ele, né? Que álcool vai ser esse. Não é isso? O composto A, representado no esquema da reação, é o quê? É um metano? Não. Metano é hidrocarboneto. É um metanol? É um metanol aí? Também não. Por quê? Por que, professor, que não é metanol? Porque a cadeia tem que ser uma cadeia longa. É isso que eu estou dizendo? Está correto? Só para ver se vocês conseguiram pegar alguma coisinha do que eu falei hoje. Está correto dizer que o metanol é uma cadeia longa? Sim ou não? Pontinho, pontinho. Sim ou não? A questão é, por que eu não posso definir esse A como sendo metanol? Qual é a diferença de esterificação para transterificação?
Vamos lá, gente. Vocês estão com medo de quem? De mim? Não tenho medo de mim, não. Qual a diferença de esterificação para transterificação, crianças? Gente, vocês vão ter uma questão dessa vinda aqui no Enem. Eu rasgo meu diploma se você não tiver uma questão dessa daqui no Enem. De transterificação. Gente, a esterificação, eu vou reagir um ácido carboxílico com álcool. Produz um éster. A transterificação, eu vou fazer a relação de um éster com um álcool. E esse álcool, de preferência, tem que ter uma cadeia pequena. Está entre metanol e etanol. Então, essa letra B pode ser sim. Eu vou até colocar um pontinho nela aqui, ó. Vou ter um pontinho nela. Então, quanto menor a cadeia, melhor vai ser a relação. Né? Menos impedimento vai existir. Éter metílico, não trabalhamos com éter. Ácido etanóico, ele faz parte do reagente, né? No caso, quando eu preciso produzir. Na verdade, aqui, eu não vou fazer relação de dois ácidos. É um éster e um álcool na transterificação. E o anidrido etanóico. Anidrido, quando você fala de anidrido, você lembra de seco, não tem água. Também é um processo desidratar, viu? Segue o líder. Quando se fala de anidrido, vai desidratar. Desidrata, retira. E nós temos aí esse etanóico correspondente a ele, né? Porque veio de ácidos. Então, só nos resta o metanol. Mas aí eu pergunto a vocês, se tivesse aqui o etanol, se eu tivesse que escolher entre metanol e etanol, qual eu escolheria? Qual seria a minha alternativa correta? Metanol ou etanol? Óbvio que metanol. Por quê? Porque tem menos carbonos. Ele interage muito melhor do que o que eu tenho 2 carbonos. A massa é maior. Então, quanto maior a massa, menor vai ser a interatividade desse composto. Menor vai ser a interatividade desse composto. Então, metanol é o correto. 2017, biodiesel. Ó, vai cair de biodiesel. Fala de biodiesel é transterificação. O biodiesel é um combustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo por motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, viu? Álcool de baixa massa molar, está entre o metanol e o etanol. Se eu não tenho metanol, pode trabalhar com etanol, mas o metanol é o preferível. Na presença de um catalisador de acordo com o esquema da equação. Então, tá vendo aqui? Nós temos o éster. Nós temos o álcool, que no caso aqui é o metanol. Na proporção são 3 mols, né? Relacionado. E temos aqui um outro éster. Vocês notam que eu tenho outro éster. Esse éster agora é o chamado biocombustível, que é o bio mesmo. Que é o biocombustível. E nós temos aqui a glicerina. Pronto, vamos para a pergunta. A função química presente no produto que representa o biodiesel. Gente, isso é uma questão do Enem. Uma questão de 2017, uma questão do Enem, para você identificar apenas a função éster. Letra B, está aqui, ó. Éster, éster e éster. Letra B é a correta. Tudo bem, jovens? Jovens, eu não sei quanto é. Se o meu relógio está adiantado, não está, mas o meu já são 9h40. E eu não parei para intervalo. Eu vou parar por aqui, pedindo desculpa a vocês por esse inconveniente de eu estar no sábado, né? Faltou energia, enfim, tive um problema aqui. Mas repus minha aula com todo o carinho e amor de sempre para vocês, tá? Treinei a parte dessa parte de transterificação, ok? Principalmente de transterificação. Eu que agradeço, Camilo. E vejam já aminamidas e os seus correspondentes nitrogenados, tá? Que eu falarei também posteriormente na próxima semana. Aliás, nessa semana que está entrando, né? Desejo a vocês um bom dia e eu estou à disposição sempre, vocês sabem disso, tá? Quando precisarem de mim, estou à disposição. Pode falar com a Elaine, ela entra em contato comigo. Estou sempre à disposição e sempre estarei.
Tá bom? Um abraço, crianças. Valeu, João. Desejo um bom dia para vocês. Após a aula estão liberados, né? Tá ok. Melhor ainda, né? Tchau, gente. Um bom final de semana e estudem, tá? Estudem. Não percam nunca a esperança, gente. Não percam nunca a esperança. Porque a esperança não é a última que morre, não. O professor Tiago vai tomar a segunda dose, né? Tchau, crianças. Um abraço. Deixa eu interromper aqui.